dá pra fazer sozinho? Dá, mas você acredita que é eficiente? Assim, se você fosse aconselhar uma pessoa, é mais eficiente a pessoa ir sozinha, só ela e mais ninguém? Ou você aconselha, cara, traz um parceiro, alguém pra te ajudar no processo? Eu acho que... Nesse sentido, assim. Eu sou fã de mentoria. Na minha cabeça, se eu tiver condições de contratar uma mentoria, eu vou contratar uma mentoria. Porque eu acho que isso acelera. Às vezes você não tem condições de contratar uma mentoria e paciência. Mas eu sou fã de aceleração, de investimento em conhecimento e em mentor. Você quer aprender alguma coisa, pega a melhor pessoa que sabe e se ela conseguir, mentora. Mas nem sempre isso é possível, tá? Por quê? Porque você não tem condição ou porque o cara não quer te mentorar. E tá tudo bem. A gente queria contratar um mentor naquela época lá, o Chris Haddad. Mas assim, eu sou fã disso, cara. Eu sou fã mesmo. E não é só pra lançamento, não. Eu sou fã de pagar por conhecimento quando eu tenho investimento. Eu sou muito pouco fã de investimento por investimento, sabe? Bolsa, aquela coisa. Eu faço isso porque eu tenho que fazer. Eu acho que o maior ganho que eu acho que eu tenho por dinheiro investido é investindo em conhecimento, principalmente de alguém. Consultorias, mentorias, sou fã de pagar por isso. Até na ignição a gente investe bastante ainda nisso. Mesmo estando no alto do jogo, a gente sempre acredita que tem mais alguém com a especialidade, então sou super fã disso. Então, no meu ponto de vista, sinceramente, é isso. E para executar o negócio? Executar, não é aprender o que tem que fazer, né? Porque normalmente o mentor ele te dá uma direção, mas ele não executa o negócio para você. Não executa. Você acredita que tipo assim, é mais eficiente se a pessoa tiver alguém ali dentro do negócio para executar as coisas junto com ela? Eu acho que sim. Isso se chama assistente. Eu acredito muito em assistente, Hugo. Coisa que eu sei hoje que eu não sabia antes. No negócio vão ter coisas que vão ser mais operacionais, que vão demandar muito tempo. E se você conseguir um assistente, você vai muito mais rápido. Um dentista tem um assistente para bucar as coisas para ele. Ele pode bucar? Pode. No começo, às vezes, ele buca, talvez sim, depende do budget dele. Mas eu começaria com um assistente, ou quiçá uma coisa que a gente chama de aprendiz, um braço. E eu acho que as pessoas procuram, quando elas estão começando, elas procuram um sócio, porque elas não querem investir num braço. E, gente, um braço não custa caro, porque quando uma pessoa é um assistente, um aprendiz, ela não está numa época que ela precisa ou quer ganhar muito dinheiro. Ela geralmente é bem mais jovem, ela tá ali. Geralmente uma pessoa mais jovem tem um pouco mais de ambição naquele momento. Algumas têm, outras não. Outras têm ambição de fazer festa, mas enfim, você consegue achar um braço. No 6 em 7 é tudo muito simples, não tem nenhuma necessidade de eu ter uma pessoa com uma formação específica. A pessoa tem que ter uma espécie de um perfil de comportamento, né, que complemente o seu. E eu acho que eu teria assistentes, vários assistentes. E não é caro, não mesmo. É mesmo jeito, você é caro. Você tem uma empregada doméstica na sua casa? Tem. Por que você tem uma empregada doméstica? Ou às vezes não é empregada alguém para limpar. E nada de errado, não quero desmerecer, não. Inclusive tem muito empregado doméstico que ganha muito bem. Mas assim, por que você tem isso? Para te ajudar. Porque se você passar menos tempo limpando em casa, de repente você vai passar mais tempo fazendo alguma coisa que é melhor para você ou que só você pode fazer. Mas eu não acho um sócio. Eu não acredito que é a ideia de um sócio. Eu acredito que a maioria das pessoas procura um sócio quando elas tinham que estar procurando um assistente. E o medo de perder delas. Né? Porque quando você procura um sócio, você não perde nada. Você não paga. É tipo, a pessoa fala assim, vou dar uma sociedade na minha casa para funcionário que limpa para mim. Você nunca faria isso. Mas as pessoas fazem isso com os negócios delas. Ao invés de procurar um assistente, ela procura um sócio, porque ela está com medo. E eu acho que por algum motivo tem a ver com... Tem esse medo, será que vai dar certo? E as pessoas têm muito medo de empreender. E a gente não aprende a empreender, né, na escola. Hoje em dia eu sei mais empreender do que eu sabia quando eu saí. Mas aquela própria série que a gente viu lá, o Undercover Billionaire. Já viu ela? Né? Tô vendo. Primeira série. Mas enfim, tem uma parada que ele mostra como é que ele procura conseguir tentar criar um negócio de $1 milhão em 90 dias, começando com $100 numa cidade onde ele não conhece ninguém. E ele mostra como é que ele faz. E a primeira parte daquilo é contratar pessoas. Já começa assim. Mesmo quando ele não tem nenhum dinheiro. Ele é um bilionário, né? Então ele pensa diferente que um milionário que deve pensar diferente que nós mortais. Sim, sim. Mas é interessante ver como é que ele pensa. Ele pensa sempre em contratação. Já pensa. E o mais legal disso tudo é que ele, como bilionário, ele fala isso o tempo inteiro. Ele fala, preciso contratar gente mais esperta que eu. Preciso contratar gente mais esperta que eu. Sinceramente, ninguém que ele contratou era mais esperto que ele. Mas era melhor que ele em algumas áreas. Não é que é mais esperto. Ele fala mais esperto, smarter than me. Não, ele é o mais esperto de todo. Porque ele é o cara que contrata as pessoas, que tem uma expertise. Então ele contrata um cara que, sei lá, entende da cidade.
É muito louco. Sabe? Conhece a galera. Sabe o que acontece? Onde tá as feiras de, sei lá o quê, de cerveja, ele contrata um outro que isso e aquilo. Contrata outra mulher que sabe fazer isso. Então, assim, é interessante o que ele fala, que ele fala que tem vários estilos de líder. Quando ele fala de vários estilos de líder, é uma espécie de... Eu falo mais vários estilos de empreendedor. Ele está empreendendo, está criando uma parada do zero, do vácuo. Está criando um negócio do vácuo. E ele fala que ele é o líder servidor. Não parece, mas é o líder servidor. Ele fica contratando as pessoas e tá lá para servir. Tipo, é um facilitador. É engraçado, porque na minha época não era assim quando eu comecei. Eu comecei fazendo tudo eu mesmo. A gente começamos a fazer tudo. Demoramos muito para contratar a primeira. Talvez a primeira não. Mas contratar de verdade, a gente tinha muito caixa no banco quando a gente começou a contratar. A gente já tinha muito caixa, eu acho. Devia ter contratado muito cedo. Porque a gente não era empreendedor. Porque a gente ainda tem o medo de perder. A gente tem medo de contratar alguém, não dá certo e a gente perder aquele salário que a gente, tipo... É que quem nunca perdeu dinheiro, as pessoas falam, vou perder isso na forma de lançamento, porque nunca contratou alguém. Que aí é perder mesmo. Porque você pode investir numa pessoa por 2 anos e perder completamente aqueles 2 anos de investimento. Pum! Foi. Você treina a pessoa por 2 anos, acontece de ela não estar mais com você. E é 2 anos de fluxo de caixa que foi. Zipo. Não só o fluxo de caixa, FGTS. Para cada 1.000 que a gente paga, custa 2.000 para uma empresa. Quem é empreendedor sabe, né? Mas essa é a sacada do começo, é ver isso. Eu não via isso. Eu não via a ideia de contratar, entendeu? E eu acho que se eu soubesse hoje, se eu tivesse do zero, começando lá atrás, eu ia contratar um exército de assistentes. Porque eu tinha condições de pagar. Né? Você estava no TCU, por exemplo. Quanto você ganhava no estágio do TCU? E, o estágio do TCU deve ser um estágio boladão. Na época, 400, era 490. Tipo reais. Você tava... para aprender, você estava lá para um estágio, eu acho que tem curricular, não vou entrar nesse mérito não, mas você estava lá para aprender. E foi com você que eu montei a empresa inteira. Foi com você que eu montei a empresa inteira. Com aquele estagiário de 22 anos que gravou aquele vídeo. 22? Devia ser. É tipo isso. E você era uma espécie, na época, começou como uma espécie de assistente, sócio, aquela coisa toda. Mas na época eu ainda tinha mais maturidade. Eu que estava botando a grana lá. Eu botava toda a grana e eu meio que direcionava a parada. Então a maioria das pessoas procura um sócio, quando elas deviam procurar um assistente. E deu certo da gente dar certo, né? Bastante. Acho que foi muito bom. E ao mesmo tempo eu acho que a maioria das pessoas procura um sócio onde elas deviam procurar um assistente, ser um pouco mais empreendedor, coisa que eu não era na época. Eu não era um empreendedor. Agora tem gente que é empreendedor demais. Aí eu pego pessoas raízes no empreendedorismo raiz, que aí eles são empreendedores demais. Eles não se envolvem zipo no negócio. Eles querem se envolver zipo no negócio. E aí é aquela coisa do tempero da salada. Se você delega demais no começo sem entender do negócio é ruim. Se você delega de menos é ruim. Eu acho que é isso. Um assistente. Acho que você tem que ter um assistente, tem que estar preparado para esse cara começar a tirar algumas coisas, para você começar a pensar em algumas coisas importantes para o negócio.